Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Macari e nós vamos aí estudar um pouquinho de história, tá ok? Então olha só, África, um pouco do continente africano. Muito bem, vamos acompanhar então lá o ritmo. Nós temos ali, para entender um mapa mundi, para mostrar como que é comparado aí com outros continentes, né? A África, o tamanho da África, você está vendo que ela é bastante grande, né? Fica nessa região e ela é composta por muitos países, cerca mais ou menos de 50 países. Fica pertinho da Europa, fica pertinho da Ásia, toda aquela região do Oriente Médio que fica logo acima aqui, onde está próximo do Egito ali. O Egito já fica na África, já estudamos sobre isso. E quando nós vemos aqui, nós vamos ver que são muitos países importantes que compõem o continente africano. Muito bem, nós temos aqui aquilo que é chamado África Setentrional ou Norte da África, que é composto pelo Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental ali, e esses países acabam compondo ali a África saariana, né? Ou seja, onde tem todo o deserto do Saara. Essa parte um pouquinho mais escura, nós temos ali o que nós chamamos de África subsaariana, ou seja, abaixo da linha do deserto do Saara. Aqui nós temos então uma imagem do deserto do Saara logo ao norte e embaixo ali a parte subsaariana. Esta parte mais verdinha, ela já tem um clima menos árido, menos seco, mas um clima mais tropical, até um pouco parecido com o clima do Brasil, inclusive. Tem menos deserto, a parte desértica fica geralmente bem no norte, toda essa parte do norte, ou lá mais ao sul. Aqui nós temos uma construção feita no deserto do Saara. Você vê que ela incorpora inclusive a cor ali, né, da terra, do solo que ela está. É bem interessante isso, né? Também nós temos lugares que tem oásis em meio ao deserto, com plantações, com alguns lugares com vegetais. Isso faz com que pessoas vão acampar, ficar por ali, né, por algum tempo, né, naquele acampamento ali, até que possa seguir em meio ao deserto para outras regiões. A água é muito importante nessas condições. A África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, ela compõe a região centro-sul ou sul do deserto do Saara e vai descendo o continente abaixo. Agora, diversos grupos étnicos lá, a maioria são negras, de pele preta mesmo. Por quê? Porque tem uma minoria descendente de europeus ou de outros povos de pele mais clara. Então, a maioria são de peles pretas. Muitas formas de organizações políticas e culturais existem então nessa região da África subsaariana e há uma heterogeneia, ou seja, a diversidade cultural é muito grande, ela é heterogênica. Cada país tem o seu jeito cultural e mesmo dentro dos países tem regiões culturais diferentes. Pense um pouco no Brasil, o nordestino e o gaúcho, o carioca, o mato-grossense, o paulista. Cada um tem um jeitinho diferente, uma cultura um pouquinho diferente dentro do mesmo país. Agora imagina que nem como lá que existem 50 países, em torno de 50 países. Quanta riqueza cultural não existe? Mas existe também uma imagem muito negativa da África. Já falamos em outro vídeo que se pensa muito em pobreza, miséria, fome na África. E nós vimos lá que não é bem assim em todos os lugares. Mas se nós pensarmos agora um pouquinho mais antigamente, existiam muitas aldeias que chegaram até nós, muitas ideias, que chegaram até nós, que vieram de outros povos, principalmente dos europeus, que consideravam o povo africano um povo atrasado, um povo sem cultura, sem civilidade, era uma civilização de selvagens e inclusive com canibais. Isso é um pouco de falta de conhecimento por não saber que cada povo desenvolve a sua cultura. Agora veja só, por que se falavam isso? Para que se tivesse uma justificativa para invadir esses territórios, explorar as suas riquezas e os seus povos. Foi assim, com essa justificativa, com essa desculpa, que trouxeram muitos negros para o Brasil, dizendo que iam evangelizá-los. Chegavam aqui, eles acabavam, às vezes, já escravizados, davam perpetuidade a essa escravidão que passava de pai para filho, né, sem condições de sair dela.
Tudo porque se considerava uma cultura inferior. E é verdadeiro isso? Não, não é verdadeiro isso. Não existe cultura superior ou inferior. Existe cultura. Cada povo tem o seu jeito de ser, tem a sua forma de se comportar. História e cultura, então, tradição oral. Existe muita valorização daquilo que se ensina de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, aquilo que se ensina oralmente. É como a mãe ensina algumas coisas em casa que não precisa estar escrito. Ela ensina falando com a gente, não é assim? E a gente leva isso por toda a vida. Mesma coisa, isso é muito valorizado nos povos africanos, né? Principalmente nas cidades menores, nas regiões onde tem ainda aldeias, lugares com minoria de pessoas, uma densidade demográfica muito pequena. Outro detalhe importante, isso muitas vezes chega a ser mais importante até do que a escrita, porque eles valorizam muito a palavra das pessoas mais velhas. Nossa cultura e a África, elas têm algumas semelhanças. A África não é um continente com igualdade regional, como o nosso. Lembra que eu falei do carioca, do gaúcho, ou parado no tempo? Não, muito pelo contrário, a África está em constante evolução, mas é como o Brasil, né? Cheio de evoluções. Ela é dinâmica culturalmente. O que é isso? Ela mistura muito o conhecimento cultural. É como se uma pessoa que é brasileira se casar com um chinês. Veja que dentro da casa dela, os filhos vão adquirir as duas culturas. Essa fusão de culturas se chama dinâmica cultural, criando uma diversidade, uma variação maior de cultura. O comércio africano, com base em troca, se desenvolveu entre aldeias, entre pequenos grupos, né? O comércio cresceu de acordo com o aumento da população. E nós estamos vendo aí nas figuras ouro. O sal foi muito importante em alguns momentos da história para a África, porque o sal era um produto muito caro no passado. Alguns povos, vamos ver agora alguns povos africanos. Nós temos os pigmeus. Os pigmeus é um povo que de baixa estatura, eles são bem baixinhos, né? Pessoas de baixa estatura que vivem como nômades, ou seja, eles vão de um lugar para o outro, são caçadores, coletores de alimentos, que eles ficam no lugar enquanto tem alimento. Acabou o alimento ali, houve uma seca, o rio não produziu, teve peixe suficiente para eles comer, eles vão para um outro lugar. Eles não têm uma morada fixa, por isso a gente dá o nome de nômades. Vivem na República no Centro Africano, mais ali no centro da África, Ruanda, Congo, Angola. São caçadores que fazem casas móveis, casas que eles podem desmontar e levar para um outro lugar, porque eles não têm lugar fixo. Um império importantíssimo da África é o Império Kushi. Bem no sul do Egito, nós já estudamos um pouquinho do Egito, então bem no sul do Egito, né, mais próximo inclusive das nascentes do rio Nilo, né, do ano 2000 a.C. até o ano 330 depois de Cristo, você vai ver que esse império existiu no passado. Já dominou o Egito e já foi dominada pelo Egito. Isso aí fez o quê? Que a influência do egípcia ficasse muito nela. Muita coisa que esse povo tem, ela é parecido com o que tinha no Egito. A escritura cuxita, ela é conhecida como moreíta, que é tipo hieróglifos mesmo, rico em ouro e outros materiais preciosíssimos, né? As suas construções eram semelhantes às do Egito. Por quê? Porque houve tempos que, ao dominar o Egito, eles traziam a cultura de lá. E vice-versa, quando eles eram dominados pelo Egito, o Egito até acabava contraindo culturas dos cuxitas. Isso se chama dinâmica cultural, que já falamos logo mais. A mulher era muito importante, veja só, essa mulher toda enfeitada, ela era importante às vezes na política, na religião, dentro das famílias. E as Candaces, na Bíblia tem o nome Candaces, né? Que quer dizer na linguagem africana rainhas mães, né? Eram responsáveis pela educação dos filhos até 21 anos de idade. E elas interferiam inclusive em decisões políticas. Você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos ali a história de Felipe, que ele estava ensinando a Bíblia para um servo, né, para um empregado de uma rainha que era de Candace, ou seja, ela era uma rainha mãe. Então ela era uma pessoa muito importante na comunidade, na civilização cuxita. Um outro império bastante interessante é o Império Axum.
século I até o século VII depois de Cristo, mais ou menos, eles existiram. Capital Aksum, né? Conquistou o Império Kush nesse período, a localização estratégica para o comércio africano, árabe e da Índia. Então, olha essas setinhas vermelhas que você está vendo ali, são rotas comerciais desenvolvidas ali, aproveitadas pelo Império Ashum. Veja logo aqui mais abaixo, nessa parte mais clara, o Império Ashum. Algumas cidades se tornaram cosmopolitas, né? Por que cosmopolita? Esse mar que está bem no meio ali é conhecido, nós conhecemos bem ele, está em inglês, mas é o Mar Vermelho, né? Então, todas essas rotas ali fizeram com que muitos povos de outros lugares viessem ficar morando ali, comercializar ali. É como uma cidade que tem muito estrangeiro, tipo muito turista. Nova York, França, esses lugares são lugares cosmopolitas, né? Pessoas de vários lugares morando naquela região. Muitas obras de arte sofisticadas foram encontradas em escavações quando se encontrou as ruínas do Império Ashum. Isso é muito importante. Isso significa dizer que ele era um povo bastante já com culturas muito fortes. As estelas, tá vendo essa estela, essas colunas, são grandes monolíticos. De uma pedra só eles faziam essas colunas enormes, né? Que se tornaram famosos monumentos antigos. Ali está escrito, existem algumas escritas ali, algumas simbologias, algumas histórias são escritas ali para ficar para a posteridade, para os povos que viessem a seguir. Inúmeras casas construídas, né, ao redor de grandes edifícios, cada qual com suas funções, inclusive administrativa. Olha que interessante aqui ao lado, aqui logo abaixo, essa foto, né? São edificações bastante interessantes. No século IV, o cristianismo passou a exercer grande influência, então, no Império Ashum. Ou seja, os cristãos acabaram chegando a essa localidade. Já mais à frente um pouquinho, 3 séculos depois, no século VII, foi a vez dos árabes, dos muçulmanos, né, que passaram a ter como alvo o Império Ashum. Por que isso? As guerras que existiam ali era porque tinha muito ouro nessa região. Então eles brigavam por causa da questão do ouro. Na África também há uma complexidade, diversidade, grandiosidade cultural muito grande, como já falamos. É um continente que tem muitas riquezas naturais, cultura com grande diversidade. Muitos outros impérios existiam em todas as regiões. No passado africano, que nós vamos estudar logo mais à frente, nós temos também, você vai estudar no seu livro didático, vai ver ali que existem muitos outros impérios, né? Que vai ajudar você a entender também um pouquinho aí da influência que a África trouxe para o Brasil, na alimentação, na dança, na música, nos comportamentos, na religião. Então foram trazidos porque escravos foram trazidos de lá e eles trouxeram consigo os seus comportamentos culturais. Um assunto muito importante para alguém da África é a importância dos filhos. Ela tem 3 aspectos básicos fundamentais. Primeiro, era um status social ter filhos, bastante filhos. É sinal de uma família grande, uma família que vai ficar com seu nome para a posteridade, que é logo ali mais um elemento ali da importância dos filhos. E os filhos garantiam uma boa velhice ali para os pais. Eles cuidavam dos pais quando eles ficavam mais velhos. Característica da escravidão que existiu entre as sociedades africanas. Lá na África trabalhavam homens ao lado de pele preta, negros, ao lado de homens brancos, sem problema nenhum. Tinha a possibilidade de se integrar na sociedade, o escravo ele poderia estar integrado ali, convivendo com todas as demais etnias. Os filhos nasciam livres dos escravos. Por que isso acontecia? Porque ela se tornava escravo por 2 situações, ou por guerras, ou por algum delito que ele cometeu, que ele poderia se tornar escravo, ou por dívidas, né? Ela estava devendo para uma pessoa, se tornava escravo dessa pessoa até pagar sua dívida. Terminou de pagar sua dívida, pronto, estaria livre. E os filhos não herdavam a escravidão, ao contrário do que acontecia aqui no Brasil. É isso, pessoal. Outros povos importantes nós vamos estudar sobre a África, mas hoje o nosso estudo vai ficar por aqui. E nas próximas aulas nós vamos aprofundando gradativamente o assunto. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.